Esther era uma jovem comum, uma órfã que jamais imaginou que sua vida mudaria o destino de uma nação inteira. Mas, de repente, tudo virou de cabeça para baixo. De menina desconhecida, ela se tornou rainha de um dos maiores impérios do mundo. No entanto, o que parecia um conto de fadas se transformou em um pesadelo. Uma conspiração mortal estava em andamento, e seu povo, os judeus, estava condenado à morte. Esther se viu em uma encruzilhada assustadora. A vida de milhares de pessoas dependia dela, e qualquer passo errado poderia ser fatal. Será que ela teria coragem de enfrentar o poderoso rei e expor o vilão por trás de tudo? Você está prestes a descobrir como uma jovem simples, em meio ao medo, ao perigo e à dúvida, salvou todos os judeus. Esther era uma menina judia sem grandes ambições. Órfã desde muito cedo, fora criada por seu primo Mordecai, um homem de fé firme e sabedoria. Eles viviam em Susã, uma terra estrangeira, onde o povo judeu não era exatamente bem visto. Para Esther, sua vida parecia seguir o curso natural de qualquer jovem daquela época. Ela não esperava por grandes aventuras, muito menos imaginava que o destino dela poderia cruzar com o de um poderoso reino. A vida de Esther passava quase despercebida, como se ela fosse apenas mais uma folha ao vento, sem grandes acontecimentos. Mas o que ela não sabia era que, mesmo no meio dessa calmaria, algo grandioso estava prestes a acontecer. Às vezes, o silêncio antes da tempestade é o sinal de que algo extraordinário está a caminho. Enquanto isso, o palácio real fervilhava com novas intrigas. O rei Xerxes, soberano do vasto império persa, havia decidido que sua esposa, a rainha Vasti, não servia mais aos seus propósitos. Um simples momento de desobediência por parte dela fez com que ele tomasse uma decisão impensada: destituí-la e buscar uma nova rainha. As trombetas ecoaram por toda parte, anunciando que o rei convocaria as jovens mais belas do império para escolher uma nova esposa. O palácio de Susã era um lugar onde os ventos do poder mudavam rápido, e o orgulho do rei Xerxes, tão vasto quanto seu império, havia sido ferido. A rainha Vasti, que um dia foi símbolo de beleza e autoridade, agora era apenas uma sombra do passado. Por se recusar a obedecer a uma ordem pública do rei, Vasti foi afastada do trono e banida da corte. O decreto era claro: o trono da rainha estava vago, e uma nova mulher seria escolhida para ocupá-lo. Foi então que as trombetas ecoaram novamente, anunciando que jovens de todo o reino deveriam ser levadas ao palácio. O próprio rei escolheria sua nova esposa. E, em meio a todas essas reviravoltas, a jovem judia chamada Esther foi chamada para participar desse processo. Sem nunca imaginar que chegaria a tão imponente lugar, Esther, com seu coração humilde e seu jeito discreto, foi levada para o palácio, onde o destino de muitas vidas seria decidido. No grande salão, havia tantas jovens, cada uma mais deslumbrante que a outra. As paredes altas, os corredores longos, o brilho das joias e os sussurros das servas criavam um ambiente de tensão e expectativa. Ninguém sabia quem o rei escolheria, mas todas sabiam que essa decisão mudaria suas vidas para sempre. No meio de tantas jovens que chegaram ao palácio, Esther parecia ser apenas mais uma entre tantas beldades. O ambiente era carregado de vaidade e ambição. Cada garota trazia consigo a esperança de se tornar escolhida, a nova rainha. Mas algo sobre Esther era diferente. Não era sua riqueza, porque ela não tinha. Tampouco sua origem, que ela cuidadosamente mantinha em segredo. Era algo em seu olhar, sua maneira de ser. Sem que percebesse, Esther cativou o coração de todos ao seu redor, até mesmo o rei Xerxes. A cada dia, as jovens passavam por rituais de beleza e preparação, mas o favor parecia sempre pender para Esther. Havia uma graça silenciosa em seus gestos, uma calma que transmitia segurança. Não era só a beleza exterior, era algo mais profundo, algo que nenhum espelho poderia refletir. Quando finalmente chegou o momento de o rei tomar sua decisão, Esther foi a escolhida. Contra todas as probabilidades, a jovem órfã, a menina judia de origem simples, foi coroada rainha. Mas o destino tinha planos maiores para ela do que apenas usar uma coroa. Esther ainda não sabia,
mas sua nova posição colocaria sobre seus ombros um peso que ela jamais imaginou carregar. A sua presença no trono tinha um propósito, algo que transcendia o luxo e o poder que a rodeavam. Enquanto Esther se ajustava à vida no palácio, envolta em luxo e intrigas, Mordecai, seu fiel primo, continuava vigilante nos portões do palácio. Ele sabia que, apesar de sua elevação ao trono, Esther ainda precisava ser cautelosa. O mundo ao seu redor era tão instável quanto um mar revolto, e foi justamente nesse ambiente de incertezas que Mordecai fez uma descoberta que mudaria o rumo dos acontecimentos. Certo dia, enquanto estava à porta do palácio, Mordecai ouviu uma conversa que o deixou em alerta. 2 oficiais do rei, Bigtan e Teres, tramavam em segredo contra a vida de Xerxes. A conspiração era perigosa, e a traição parecia iminente. Sem perder tempo, Mordecai agiu. Ele enviou uma mensagem urgente a Esther, relatando tudo o que havia escutado. Esther, sem hesitar, contou ao rei o plano maligno, mencionando que a informação viera de Mordecai. A lealdade do primo não passou despercebida. O rei, grato por sua vida ter sido poupada, mandou registrar o ato de Mordecai nos livros das crônicas do reino, um detalhe que muitos poderiam ter considerado insignificante, mas que, mais adiante, seria de extrema importância. Porém, apesar da traição ter sido evitada, uma nova sombra se aproximava do reino. Havia um homem no palácio, um conselheiro ambicioso e perigoso chamado Amã. Seus olhos estavam fixos no poder, e o desejo de vingança queimava em seu peito. E Mordecai, sem saber, já havia se tornado seu principal alvo. Amã, o homem que se destacava cada vez mais no reino, era agora o segundo em comando, logo abaixo do rei Xerxes. Ele andava pelos corredores do palácio com uma postura arrogante, e sua sede de poder crescia a cada dia. Não bastava para ele ser respeitado, ele queria ser adorado. Assim, um decreto foi emitido. Todos deveriam se curvar diante de Amã. Para ele, era um símbolo de sua grandeza, um reconhecimento público de sua autoridade. Mas, em meio a essa multidão que se prostrava, havia uma figura que se mantinha firme. Mordecai, o primo de Esther, recusava-se a se dobrar. Essa atitude de Mordecai não passou despercebida. A cada vez que ele ignorava a ordem de reverenciar Amã, a ira do conselheiro aumentava. O orgulho de Amã não suportava tamanha afronta, e o desprezo de Mordecai virou uma obsessão para ele. Mas Amã não era homem de buscar vingança de forma simples. Ele queria algo grandioso, algo que servisse de exemplo para qualquer um que ousasse desafiar sua autoridade. A raiva de Amã cresceu tanto que ele não se contentava mais em punir apenas Mordecai. Ele queria destruir todo o povo judeu. Aquela ofensa pessoal se transformou em um plano de genocídio. Com astúcia e crueldade, Amã convenceu o rei Xerxes a assinar um decreto que ordenava o extermínio de todos os judeus no reino. Enquanto o decreto se espalhava por todas as províncias, o perigo que antes parecia distante agora se aproximava rapidamente. O que Esther faria ao descobrir o terrível plano de Amã? Um massacre estava prestes a acontecer, e a data já havia sido marcada. A frieza de Amã era assustadora. Para ele, isso não era apenas uma vingança pessoal, mas uma maneira de consolidar seu poder, eliminando qualquer oposição que pudesse surgir. O decreto foi enviado a todas as províncias, espalhando medo e desespero entre os judeus. Em cada província, nas ruas e nas praças, o medo se instalava. Os judeus estavam agora condenados à destruição total, e o desespero tomou conta das famílias. A data marcada para o massacre parecia um pesadelo que ninguém conseguia acordar. Não havia escapatória. Era como se uma sombra gigante estivesse prestes a engolir todo o povo. Mordecai, ao saber do decreto, rascasuas rupas e cobriu de pano de saco e cinzas. Era um gesto de profunda tristeza e clamor. Ele andava pelas ruas de Suzã, lamentando em voz alta, enquanto seu coração buscava uma saída, uma solução que ninguém conseguia enxergar. Mas havia esperança. Mordecai sabia que havia uma pessoa, e apenas uma, que talvez pudesse interceder diante do rei, Esther. Do lado de fora dos portões do palácio,
Mordecai enviou uma mensagem desesperada para sua prima. Suas palavras eram claras e pesadas. O destino de todo o seu povo estava nas mãos dela. Esther estava agora numa posição privilegiada, mas também perigosa. Revelar sua identidade como judia poderia custar sua própria vida. Aproximar-se do rei sem ser chamada também significava enfrentar a morte. Mas Mordecai, com sabedoria, deixou uma mensagem que ecoava no coração de Esther. Quem sabe não foi para isso que chegaste ao reino? Essas palavras pesavam sobre seus ombros. Ela sabia que não podia mais se esconder. Todo o seu povo estava condenado à morte, e ela era, talvez, a única pessoa com poder suficiente para impedir essa tragédia. Mas o risco era imenso. Esther, com o coração pesado, tomou uma decisão corajosa. Se ela fosse enfrentar esse desafio, não faria isso sozinha. Ela sabia que precisaria de força além do que suas palavras poderiam oferecer. Convocou Mordecai e todos os judeus de Susã para um jejum de 3 dias. Durante esse tempo, ninguém deveria comer ou beber. Ela também se retirou para o jejum, buscando em cada minuto a direção e a coragem para enfrentar o que estava por vir. O palácio, tão grandioso e imponente, parecia sufocante enquanto Esther jejuava em silêncio. Cada refeição ignorada era uma lembrança do perigo iminente. Cada oração feita, uma súplica por um milagre. Os 3 dias se arrastaram como se o tempo estivesse congelado, enquanto o mundo de Esther pendia por um fio. Mas no fim desses dias, seu coração estava decidido. Se era para enfrentar o rei, que assim fosse. Se ela tivesse que morrer, que sua vida fosse entregue por uma causa maior. Após os 3 dias de jejum e oração, Esther se preparou para o momento decisivo. Vestida com suas melhores roupas reais, ela caminhava pelos corredores do palácio com o coração acelerado, sabendo que a vida de todo o seu povo dependia de sua coragem. Cada passo que ela dava soava como um tamborim no silêncio tenso do palácio. Aproximar-se do rei sem ser chamada era um ato de extremo perigo, e muitos antes dela haviam pago com a vida por essa ousadia. Mas, naquele momento, Esther sabia que não havia outra escolha. Quando finalmente chegou ao grande salão, o rei estava sentado em seu trono, cercado por seus conselheiros e guardas. Todos os olhos se voltaram para ela. O salão, geralmente tão imponente, agora parecia pequeno diante da gravidade do momento. O destino de Esther e de todo o seu povo dependia da reação do rei. Ele poderia ordenar sua execução ou estender seu cetro de ouro, um símbolo de perdão e aceitação. O tempo parecia parar enquanto Esther esperava, o silêncio pesado e tenso. E então, com um gesto que fez seu coração disparar, Xerxes estendeu o cetro dourado em sua direção. Esther estava a salvo, pelo menos por enquanto. A primeira barreira havia sido superada, mas o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Ela não fez seu pedido de imediato. Em vez disso, convidou o rei Amã para um banquete. A escolha foi estratégica. Ela sabia que precisava de tempo e de uma oportunidade perfeita para revelar suas verdadeiras intenções. O jogo estava apenas começando, e Esther tinha que ser cuidadosa. O banquete foi preparado com todo o luxo e esplendor que o palácio de Susã podia oferecer. Esther, sempre comedida e cautelosa, estava no controle, mas por dentro seu coração ainda batia forte. A tensão no ar era palpável, mas o rei, satisfeito com o convite, parecia relaxado. Ao lado dele, Amã, cheio de orgulho, nem desconfiava das verdadeiras intenções da rainha. Para ele, estar em um banquete particular com o rei e a rainha era uma honra que apenas confirmava sua posição de poder. No entanto, Esther sabia que precisava ser esperta. O momento para revelar seu pedido ainda não havia chegado. Durante o banquete, o rei perguntou-lhe o que desejava, garantindo que concederia qualquer coisa, até metade do reino, se fosse o caso. Mas, em vez de fazer seu apelo naquele instante, Esther o convidou para um segundo banquete, no dia seguinte. A paciência dela era sua maior arma. O plano estava sendo desenhado com cuidado, e cada passo precisava ser dado no tempo certo. Amã saiu daquele primeiro banquete mais arrogante do que nunca,
convencido de que sua posição ao lado do rei era inabalável. Mas o que ele não sabia era que as peças estavam sendo cuidadosamente movidas por Esther. A rainha estava preparando o terreno para a revelação que mudaria tudo. Naquela noite, após o primeiro banquete, enquanto Amã dormia satisfeito e o palácio estava em silêncio, o rei Xerxes foi tomado por uma inquietação. O sono lhe escapava, como se o próprio destino quisesse mantê-lo desperto. Em vez de descansar, ele pediu que trouxessem os registros do reino, os livros que contavam os feitos e eventos importantes que haviam ocorrido sob seu reinado. Talvez, pensou ele, isso ajudasse a passar o tempo até o sono voltar. Enquanto os registros eram lidos, uma história chamou sua atenção. Era o relato de quando Mordecai, anos antes, havia descoberto uma conspiração contra sua vida e evitado um assassinato. Xerxes perudo ouvir as palavras monotonas e se fixo nesse episódio. O homem que havia salvado sua vida não tinha sido recompensado. Como isso havia passado despercebido? O rei, curioso e perturbado por essa revelação, imediatamente convocou seus conselheiros para discutir o que deveria ser feito em honra de Mordecai. Na manhã seguinte, enquanto o palácio ainda despertava, Amã entrou para ver o rei, planejando pedir a morte de Mordecai. Mas antes que ele pudesse falar, Xerxes perguntou: o que deve ser feito ao homem a quem o rei deseja honrar? Amã, convencido de que o rei estava se referindo a ele, respondeu com entusiasmo: esse homem deve ser vestido com as vestes reais, colocado no cavalo do rei e levado pela cidade, enquanto se anuncia que ele é honrado pelo rei. Amã, cheio de expectativa, não poderia prever o choque que estava por vir. O rei então disse: vai e faça isso com Mordecai, o judeu. A humilhação de Amã naquele dia foi amarga. Ele, que acreditava que seria homenageado, teve que conduzir Mordecai pelas ruas, vestido com as vestes reais, montado no cavalo do rei, enquanto proclamava em voz alta: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Cada palavra saía como um espinho de sua boca. O povo, que assistia à cena, mal podia acreditar no que via. Mordecai, o judeu que Amã tanto desprezava, agora estava sendo exaltado diante de todos. A grandeza de Amã começava a desmoronar aos olhos de todos. Ao final do dia, Amã voltou para casa em desespero, sua face marcada pela vergonha. Mas ele mal teve tempo de se recompor, pois logo foi convocado para o segundo banquete de Esther. Ele ainda não sabia que o verdadeiro golpe estava por vir. No banquete, ao lado do rei, Esther finalmente decidiu revelar seu pedido. Era o momento em que ela havia cuidadosamente preparado. Com voz firme e calma, Esther contou ao rei que seu povo estava prestes a ser destruído. E, então, com coragem, ela revelou algo que até então mantivera em segredo: eu sou judia. Xerxes ficou chocado. Sua rainha, a mulher que ele tanto estimava, fazia parte do povo que havia sido condenado à morte por seu próprio decreto, arquitetado por ninguém menos que Amã, o homem sentado ao lado deles. O impacto da revelação foi imediato. Xerxes, tomado pela fúria, se levantou e saiu para o jardim em busca de clareza. Quando o rei voltou do jardim, encontrou uma cena que selaria de vez o destino de Amã. O conselheiro, em seu desespero, havia se jogado aos pés de Esther para implorar por misericórdia. Mas, ao ver aquilo, Xerxes interpretou o gesto como um ataque à rainha. Sua ira explodiu. Amã, que havia tramado a destruição de um povo inteiro e tentado manipular o rei, agora enfrentaria o castigo que ele mesmo havia planejado. Sem perder tempo, Xerxes ordenou que Amã fosse enforcado na própria forca que ele havia construído para Mordecai. Com a queda de Amã, o perigo imediato parecia ter passado, mas o decreto que condenava os judeus ainda estava em vigor. Esther, com sua coragem e astúcia, não havia terminado sua missão. Ela implorou ao rei para salvar seu povo, e Xerxes, que não podia revogar seu próprio decreto, permitiu que os judeus se defendessem no dia marcado para o massacre. Assim, Mordecai foi elevado a uma posição de grande influência, e o povo judeu, antes à beira do extermínio, se uniu e venceu seus inimigos. A paz, enfim, foi restaurada. Mordecai tornou-se um dos principais homens do reino, e Esther,
A rainha que havia arriscado sua vida por seu povo tornou-se um símbolo de coragem, fé e determinação. Ela mostrou que, mesmo diante do medo, quando o destino chama, devemos ter a coragem de responder. A história de Esther nos ensina profundas lições sobre coragem, sobre fé e sobre como uma única pessoa, por meio de atos de bravura, pode mudar o destino de muitos. Que lições podemos extrair de sua história para nossas vidas hoje? Primeiramente, a coragem de Esther é uma das lições mais impactantes. Diante de um perigo real e mortal, ela escolheu se levantar e enfrentar o medo, colocando a vida de seu povo acima da sua própria. Quantas vezes, em nossas vidas, nos encontramos diante de desafios que parecem insuperáveis? A coragem de Esther nos ensina que, mesmo quando tudo parece estar contra nós, é possível encontrar força para agir. Às vezes, somos colocados em posições inesperadas, e pode ser que tenhamos chegado onde estamos justamente para fazer a diferença no momento mais crucial. Além da coragem, a fé de Esther é outra lição essencial. Antes de tomar qualquer decisão, ela buscou apoio espiritual, jejuando e orando, sabendo que a verdadeira força vem de algo maior do que nós. Isso nos lembra de não confiar apenas em nossos próprios esforços, mas de buscar orientação, sabedoria e equilíbrio em tempos de incerteza. A fé é o que nos sustenta quando as circunstâncias parecem fora de controle. A história também nos mostra o poder do planejamento estratégico. Esther não agiu de forma precipitada. Ela foi paciente, elaborou seu plano com sabedoria e esperou o momento certo. Em nossa vida, essa paciência e planejamento são essenciais para lidarmos com situações complexas. Nem sempre a solução vem com pressa, mas com a estratégia certa e no tempo adequado. E, por fim, a história de Esther nos ensina sobre a importância de usar nossa influência para o bem. Esther estava em uma posição privilegiada, mas ela não usou seu poder apenas para benefício próprio. Ela arriscou tudo para salvar seu povo. Isso nos lembra que, não importa qual seja a nossa posição ou influência, sempre podemos fazer a diferença na vida de alguém. Se tivermos a chance de ajudar, devemos agir com generosidade e justiça. Essas lições, de coragem, fé, sabedoria e altruísmo, são eternas. E assim como Esther fez em seu tempo, somos chamados a aplicá-las em nossas vidas. Se você gostou da história de Esther e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.